A Yom Yom para o dia 7 de Reshvan, selecionado das anotações do nosso Rebbe, dos ensinamentos que ele escutou do seu sogro Rebbe anterior. E assim, de forma relacionada à Parashá da semana que é lida nessa época, que nos conta sobre a circuncisão de Avraham Avinu, quando Deus ordenou o patriarca Avraham, o primeiro judeu, a fazer a circuncisão, quando ele tinha 99 anos de idade, etc. Então, diz o Rebbe anterior que há uma diferença de como era o trabalho individual na elevação espiritual de cada pessoa antes da entrega da Torá em relação a como ficou sendo a ordem, a sequência do trabalho espiritual de cada um após o recebimento da Torá. E assim ele nos explica, Avraham Avinu, os patriarcas nossos viveram antes da entrega da Torá. Em contraste conosco, que estamos já depois da entrega da Torá, e esse é um divisor de águas histórico e que tem suas implicações e consequências, entre elas também na ordem a seguir no serviço de evolução espiritual. E assim diz o Rebbe anterior, a sequência que deve se seguir no serviço a Deus da pessoa depois que a Torá foi entregue para nós é a seguinte: primeiro, retirar a orlá do corpo. A primeira coisa que nós fazemos quando se trata de um varão, de um menino com 8 anos de idade, nós fazemos a circuncisão, e com isso se retira a orlá. A orlá seria o prepúcio que cobre, não é, o órgão. Então isso é retirado. Primeiro, a ação prática é a primeira coisa que nós fazemos com praticamente 1 semana de idade. Depois a criança vai crescendo, e em seguida o que nós devemos almejar é retirar a orlá da língua, por assim dizer, a também limpar a nossa língua, tirar aquilo que é sobressalente. Em outras palavras, evitar que a língua seja utilizada para falar mal do outro, maledicência, para difamar, para falar mentiras, para fazer fofocas e mexericos, etc. Isso significa simbolicamente retirar o que há de sobressalente na língua, e que a língua seja utilizada somente para coisas com conteúdo, para pronunciar palavras de Torá no seu estudo, para pronunciar as palavras da reza, da oração, coisas elevadas, etc. Isso significa simbolicamente cortar o que há de sobressalente na língua. E finalmente, por último, nós vamos até o nível mais profundo e mais delicado, que seria cortar aquilo que há de sobressalente, a casca, a insensibilidade, as crostas de grosseria que envolvem o nosso coração e não permitem que a gente tenha uma sensibilidade como deveria ser para os assuntos espirituais. Então essa seria essa etapa mais difícil, não apenas cercear aquilo que nós fazemos no campo da ação, não fazer o mal, não praticar aquilo que é ruim, etc. Não apenas cercear a nossa fala, não falar aquilo que é negativo, não pronunciar coisas ruins, mas por último nós chegamos até o campo emocional, sentimental, aquilo que está no âmago do nosso interior, por assim dizer, conforme há um versículo na Torá que também usa essa expressão, quando a Torá nos diz o maltem et orlat levavchem, que vocês devem circuncidar a orlá, a casca que cobre os vossos corações, deixando eles insensíveis para o bom espiritual. De qualquer forma, a sequência e ordem a seguir na prática, depois da entrega da Torá, nós seguimos a ordem de ação, fala e pensamento. Primeiro, imediatamente quando a criança nasce, nós fazemos o Brit Milá, na prática, no campo da ação. Depois se trabalha sobre cortar, eliminar o lado ruim na fala. E por fim, o que é mais difícil, até no pensamento e no sentimento. É sabido, conforme explicado no Tânia, que existem as 3 vestimentas da alma. São chamadas de vestimentas porque isso são as formas da alma se expressar, e elas são pensamento, fala e ação. Depois da entrega da Torá, a nossa forma
de atuar no campo espiritual, buscando a elevação e evolução espiritual, começando pela ação, depois a fala e depois o pensamento. Nosso pai Abraham, o primeiro patriarca, o primeiro judeu que viveu antes da entrega da Torá, no caso dele a ordem foi contrária e oposta. Primeiro, a Torá nos conta como ele reconheceu o seu Criador. Ele, por mais que vivia num mundo repleto de idolatria por toda parte, mas ele descobriu o monoteísmo, ele descobriu, pensando, meditando, analisando, se aprofundando, ele percebeu a existência de um Deus único, ou seja, primeiro ele trabalhou no seu pensamento. Depois disso, em seguida, ele evoluiu mais e trabalhou também sobre a sua fala, como isso se expressou e se refletiu na vida de Abraham, de forma que aquela ideologia que ele cultivou, aquela fé num Deus único, ele não guardou, não reteve isso somente para si, mas ele foi falando, contando, explicando para todas as pessoas ao seu redor, aproximando-as também da fé monoteísta. Então, em seguida, Abraham propagou e divulgou divindade no mundo, ou seja, ele trabalhou sobre sua fala, ele começou trabalhando sobre o seu pensamento, ele próprio se imbuindo da ideia monoteísta, depois ele foi para o campo da fala, transmitindo isso para outros, e finalmente ele chegou no campo da ação, com 99 anos de idade, quando ele fez por ordem divina a circuncisão na prática. Então, no caso de Abraham, a ordem foi de evolução espiritual, de trabalho sobre si, pensamento, fala e ação. Primeiro o pensamento, somente depois a fala e somente por fim a ação. Porém, depois da entrega da Torá, a ordem é oposta: ação, fala e pensamento. E isso tem a ver com o objetivo da entrega da Torá. E o objetivo da entrega da Torá tem a ver com o propósito divino na criação. Deus criou esse mundo porque Ele queria uma morada no plano inferior, no plano terrestre. Isso significa que Deus queria que a sua presença, Deus já é onipresente, mas Ele queria que a sua presença pudesse estar evidente, explícita, de forma revelada, até no plano terrestre, no mundo material. E isso se consegue através da prática das mitzvot. As mitzvot, elas envolvem todas elas aspectos físicos, materiais, são praticadas e somente podem ser praticadas aqui nesse mundo terrestre. Então, através das mitzvot é que nós produzimos, por assim chamar, essa morada para Deus no plano inferior, já que esse é o objetivo e propósito da Torá. Isso vem de encontro à finalidade da criação do mundo. Por isso, depois da entrega da Torá, o que predomina, o que prevalece, o que vem em primeiro lugar é a ação, porque o que conta mais, o que produz efeitos aqui no campo físico, material, terrestre, é a ação. Depois da ação é que nós vamos para a fala e depois, por fim, para elevar e purificar e refinar também o pensamento. Isso também está associado à entrega da Torá, que nós sabemos que a entrega da Torá ela foi condicionada ao recebimento de bom grado por parte dos Yehudim, dos judeus, e eles afirmaram, ao demonstrar essa predisposição para aceitar a Torá, eles demonstraram isso falando Naaseh benishma, nós faremos e depois entenderemos. Ou seja, mais uma vez, isso enfatiza a importância e a primazia da ação em primeiro lugar. Em primeiro lugar faremos e depois entenderemos, ou seja, a ação até antes do pensamento, com entendimento, com análise intelectual. Então, depois da entrega da Torá, a ordem de evolução, em primeiro lugar, fazer. Depois de fazer, trabalhar sobre a fala. E depois disso, por fim, trabalhar também sobre o pensamento.